Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de março. O Supremo volta a julgar recursos sobre drogas para consumo pessoal. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O Supremo condena mais 15 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. STF mantém impedimento para candidato que responde a processo criminal participar de curso de formação na Polícia Militar de Minas Gerais. O Supremo voltou a julgar o recurso sobre drogas para consumo pessoal. A Corte não vai decidir sobre liberação das drogas, mas sim os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo próprio. Marta Ferreira acompanhou e tem mais detalhes. O porte de drogas para consumo pessoal é crime ou não? Essa é a questão que os ministros do Supremo vão definir. Eles julgam se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e seus princípios de intimidade e vida privada. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas continuarão proibidos. O Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas sim a não aplicação da lei penal ao usuário. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. Essa questão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos semelhantes em instâncias inferiores da Justiça, aguardando uma decisão da Corte. O julgamento foi suspenso em agosto do ano passado. 5 ministros votaram no sentido de que o porte para consumo próprio não pode ser considerado crime, mas esse entendimento é válido unicamente para a maconha, não incluindo outras drogas. Apenas o ministro Cristiano Zanin, até então, havia divergido ao considerar constitucional o que prevê a Lei de Drogas. Na retomada do julgamento, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, fez alguns esclarecimentos sobre a discussão. A legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República e em vigor. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Barroso também destacou que não se trata da legalização e que o consumo de drogas no Brasil continuará a ser ilegal. O que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. O presidente do STF esclareceu ainda que a Corte está definindo um critério objetivo para auxiliar policiais e todos os integrantes do sistema de justiça a diferenciar o usuário do traficante. Esse filme, o filme
da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre que porta 10 gramas de maconha vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. Na sequência, o ministro André Mendonça apresentou voto vista, acompanhando o entendimento do ministro Cristiano Zanin. A legalização não conseguiu superar os problemas mais urgentes, como o aumento das taxas de consumo, a criminalização de um número excessivo de pessoas que usam drogas, o crescente mercado ilícito e a expansão do crime organizado. Nas jurisdições que legalizaram a cannabis, o consumo permanece mais alto do que nas jurisdições que não o fizeram. E a prevalência parece aumentar rapidamente, com consequências notáveis para a saúde e para a sociedade. Isso faz fumar a maconha. É o primeiro passo. Isso é para dar um primeiro passo para o precipício. A sessão terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Marta, houve pedido de vista nesse julgamento na tarde de hoje, não é? Boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Houve sim, só que antes do pedido de vista, na segunda parte da sessão, votou o ministro Nunes Marques, acompanhando o voto do ministro André Mendonça e também do ministro Cristiano Zanin, que entendem que o porte de drogas para consumo próprio é crime, sem previsão de prisão, como está previsto na lei, no artigo 28 da Lei de Drogas. Outros 5 ministros já haviam votado no sentido contrário. Hoje também, o plenário já formou maioria para que o Supremo defina um critério objetivo que diferencie o traficante do usuário, levando em conta a quantidade de drogas. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento foi suspenso. Além de Toffoli, ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Cadu. Obrigado, Marta. E o ministro Nunes Marques negou um pedido para soltar todos os presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Repórter Pablo Lemos. Ao negar o pedido, o ministro Nunes Marques afirmou que não pode conceder habeas corpus contra a decisão de outro integrante da Suprema Corte. O relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos aqui no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques explicou ainda na decisão que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, o que, segundo ele, contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nesse caso. O pedido de soltura de todos os presos pelos ataques de 8 de janeiro do ano passado foi feito pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político. O Instituto alegou que já cessaram as ameaças golpistas e solicitou que os presos pelos ataques possam ser julgados em primeira instância, com medidas cautelares. Até o momento, 116 pessoas foram condenadas pelos atos do 8 de janeiro, com penas que vão de 3 a 17 anos. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao menos 1.400 denúncias contra acusados pelos ataques. O ministro Gilmar Mendes, do STF, vedou a participação de um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais no curso de formação de sargentos. O PM responde a um processo por supostos crimes como homicídio. Viviane Novaes. O cabo se matriculou no curso especial de formação de sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas a matrícula foi indeferida porque o PM responde a um processo criminal pela suposta prática dos crimes de homicídio, associação criminosa armada e fraude processual. O cabo, então, entrou com um mandado de segurança na Justiça de Primeiro Grau. O juiz entendeu que o policial não preenchia os requisitos do edital e da lei estadual e negou o pedido. Mas, ao julgar a apelação do PM, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais garantiu que o candidato prosseguisse no curso de sargento.
Foi aí que o Estado de Minas Gerais entrou com um recurso aqui no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, restabeleceu a decisão de primeiro grau que tinha barrado a participação do cabo no curso de sargento. O ministro afirmou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aplicou corretamente a jurisprudência do STF para o caso. Na decisão, o relator escreveu: o Tribunal de Origem, ao aplicar o entendimento firmado no tema 22, não se atentou às peculiaridades do caso concreto e, portanto, não se adequou ao corretamente precedente e à jurisprudência desta Suprema Corte. E explicou: a tese firmada no julgamento do tema 22 impede arbitrariedades do poder público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. A seguir, após a ação do MPF, o Ministério da Saúde vai distribuir cadernetas de vacinação para o público infantil em Rondônia. Voltamos em instantes. A Polícia Federal fez uma operação hoje em conjunto com a Força Nacional e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para prevenir e reprimir a extração ilegal de minério de cassiterita no Amazonas. As informações com Regina Souza. De acordo com a Polícia Federal, durante o primeiro dia de operação, foram destruídos garimpos ilegais. Entre os equipamentos inutilizados estão escavadeiras hidráulicas, trator-esteira, barracos, motores geradores, motores-bombas e armas de fogo. A PF instaurou também uma investigação para o aprofundamento dos fatos e identificação dos responsáveis que poderão responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa. O Ministério Público denunciou 13 pessoas pela rebelião no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, que terminou com 5 mortos. Entre os denunciados estão Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, transferidos em setembro do ano passado para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os dois são os que fugiram do Presídio de Segurança Máxima no dia 14 de fevereiro e ainda não foram encontrados. Após a ação do Ministério Público Federal, o governo federal anunciou a distribuição de cadernetas de vacinação para o público infantil em Rondônia. A entrega está prevista para este primeiro semestre do ano. Repórter Márcio Fontenelle. O Ministério Público Federal em Rondônia abriu um inquérito civil público para investigar os motivos da falta de caderneta de vacinação em Roraima. A conclusão foi de que o governo passado não forneceu os documentos para os estados e municípios, nem providenciou uma licitação para a compra dos itens básicos. Ao ser questionado pelo MPF, a Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde informou que já deu início ao processo de compra e que a entrega está prevista para o final do primeiro semestre de 2024. A segunda turma do TRF-6 retomou o julgamento do habeas corpus relacionado ao caso do rompimento da barragem de Brumadinho, com a apresentação do voto vista do desembargador federal Pedro Felipe Santos. Segundo ele, o Ministério Público não apresentou provas contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. O magistrado destacou que o Ministério Público poderá oferecer nova denúncia contra o ex-presidente, baseada em novas provas que até o momento não constam dos autos. O processo aguarda o voto do desembargador federal Klaus Kuschel. O julgamento virtual deve ser realizado, ou melhor, finalizado, no próximo dia 12 de março. A decisão não influencia os outros 15 réus do processo que continuam enfrentando acusações de homicídio qualificado e crimes ambientais. Agora, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os desembargadores entenderam que a proibição de contrato temporário antes de 24 meses é válida apenas para a mesma instituição ou mesmo cargo ocupado. Quem explica o caso é a repórter Fátima Uchoa.
O autor do processo aprovado para o cargo de professor substituto no IFB, o Instituto Federal de Brasília, terá direito a ser contratado, mesmo antes da conclusão do prazo legal de 24 meses, contado após o fim de um contrato anterior. O que aconteceu foi o seguinte: o professor se viu impedido de assumir no IFB por causa de uma contratação anterior na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde também havia sido aprovado em processo seletivo. O relator na 11ª turma do TRF1, desembargador Rafael Paulo, destacou que a vedação prevista em lei para a contratação dentro de 24 meses se dá em relação à mesma instituição ou ao mesmo cargo ocupado, de modo que inexiste essa proibição se for em entidade diversa ou para cargo distinto, já que não se configura renovação da contratação. Com esse entendimento, a turma determinou que o professor seja contratado. A procuração e a declaração datada 5 meses antes do ajuizamento da ação não justificam a exigência de novo instrumento. O entendimento é da 3ª turma do STJ, como mostra a repórter Kátia Gomes. No caso dos autos, uma mulher ajuizou a ação contra um banco sob a alegação de que recebeu cobrança indevida da instituição. Em primeiro grau, o juízo observou que a procuração e a declaração de hipossuficiência que acompanhavam a petição inicial haviam sido assinadas 5 meses antes da data da propositura da ação e, por isso, determinou a juntada dos documentos atualizados em até 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo sem o atendimento da determinação judicial, foi proferida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve o indeferimento da petição inicial. Aqui no STJ, a 3ª turma deu provimento ao recurso especial da mulher para anular o acórdão e a sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que o mero transcurso de alguns meses, como no caso dos autos, entre a data da assinatura da procuração e do ajuizamento da ação, não justifica, por si só, a aplicação excepcional do poder geral de cautela pelo juiz para exigir a juntada de nova procuração atualizada. Tampouco consiste em irregularidade a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, considerando que a lei não prevê prazo máximo de validade ou eficácia do mandato. FGTS Digital. Já ouviu falar? No próximo bloco a gente mostra essa novidade. Até já. Desde o começo do mês, todas as empresas brasileiras têm uma nova forma de recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É o FGTS Digital, uma plataforma online criada para facilitar a vida de empregadores e melhorar a fiscalização. Quem mostra os detalhes para a gente é Viviane Novaes. Todo mês, 8% do salário do trabalhador com carteira assinada é recolhido pela empresa. É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dinheiro que o profissional recebe, por exemplo, quando é demitido sem justa causa. Desde o começo deste mês, todas as empresas brasileiras usam uma nova plataforma para recolher o fundo, o FGTS Digital. Gabriel Nogueira tem uma empresa de contabilidade com 6 funcionários. Até agora só viu vantagens no novo sistema. A própria questão do retrabalho, né? Para quem trabalha nessa área sabe como a gente precisava ter muito retrabalho para fazer esse serviço. E agora com o FGTS Digital não, ele veio para justamente reduzir tanto o trabalho como o custo para fazer alguns trabalhos nessa área. Porque anteriormente a gente tinha que fazer um processo todo por um local. Agora não, a gente já pega um serviço que é feito e reaproveita essas informações agora para o FGTS. O FGTS Digital trouxe várias mudanças. Antes, as empresas recolhiam fundo pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Agora é pelo E-Social. A identificação do trabalhador, que era feita pelo PIS, passou a ser pelo CPF. A data, que era do dia 7, passou para o dia 20 de cada mês. Os pagamentos eram feitos por boletos, agora é via Pix.
O Ministério do Trabalho estima que, com a nova plataforma, os empregadores vão economizar 36 horas por mês na rotina para recolherem o FGTS. Segundo o advogado trabalhista Cláudio Santos, a mudança também beneficia os empregados e facilita a fiscalização do governo. Já vi o aplicativo da Caixa Econômica, em que você tinha acesso a essas informações, mas agora parece que a coisa vai ficar muito mais ágil, muito mais séria, na medida em que agora o recolhimento sendo feito por intermédio de Pix e na conta do E-Social, o trabalhador, terá oportunidade de fiscalizar, de controlar se efetivamente o seu empregador está cumprindo com as regras contratuais e legais, que é recolher mensalmente 8% da remuneração, né, do mês anterior, numa conta vinculada do Fundo de Garantia para esse trabalhador. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aumentou o número de câmaras recursais. Essa medida vai dar mais agilidade ao andamento de processos de segundo grau. Repórter Tchely Silva. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu mais um importante passo na melhoria da prestação de serviços à sociedade, com a instalação de 3 novas câmaras recursais. A instalação dessa terceira Câmara de Direito Público e Coletivo vai auxiliar, a prestação judicial na parte que se refere ao direito público, porque nós temos 2 câmaras e essas 2 câmaras têm um acervo processual muito grande. A distribuição é muito alta e nós sabemos que a capacidade de trabalho dos nossos colegas já está no limite, diante do acervo processual. A instalação de mais 3 câmaras recursais é resultado da ampliação no número de desembargadores do TJMT, que passou de 30 para 39. Com isso, o resultado esperado é que os recursos tramitem com mais agilidade e eficiência. A gente pretende agilizar ao máximo, para atender os anseios aí da sociedade, e também buscando o selo diamante, que a gente está nessa luta, O Tribunal de Justiça, com a ampliação dos quadros e a ampliação da Câmara de Direito Público, reforça o compromisso com a sociedade na celeridade, na eficiência, no cumprimento de metas e indicadores do Conselho Nacional de Justiça, mas, acima de tudo, reforça também um compromisso de prestar a jurisdição no tempo adequado. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.